Muito bem, vamos seguindo por aqui, iniciando então já a nossa programação, trazendo os destaques da tarde de hoje aqui na Redação Integrada. Já estamos também iniciando a nossa transmissão ao vivo e a nossa mesa aqui de reportagem está repleta. Aqui temos Ademir Roque Camargo aqui, o Andrei Grave também por aqui e o nosso convidado que é o Gilmar Rodrigues, da rodoviária de Ibirubá, que está trazendo aí as informações para a gente, né, referente aí à situação da estação rodoviária de Ibirubá. Um serviço essencial para qualquer cidadão, né, porque a gente precisa viajar, a gente precisa ir para os municípios, a gente precisa ir a Porto Alegre, precisa ir para outros estados e nem sempre, né, tem carro, né, nem sempre tem a possibilidade de termos o nosso meio de transporte e por isso que o transporte público ele é fundamental, o transporte coletivo, o transporte de passageiros. Só que esta realidade é uma realidade um tanto quanto diferente, né? Porque com as mudanças que a gente tem tido aí, né, na forma das pessoas se locomoverem, né, aplicativos de carona e tudo mais, o movimento das rodoviárias ele diminuiu bastante, tivemos a pandemia também e tantos outros elementos, e a rodoviária de Ibirubá, como muitas aí de todo o estado, né, está aí guerreiramente se mantendo aberta, né, mantendo as portas abertas para o atendimento, mas não é de hoje que a comunidade sabe as dificuldades que a rodoviária tem enfrentado, toda uma mobilização que teve aí tanto na Câmara de Vereadores quanto na Prefeitura e também por parte da própria comunidade que agora está organizando aí uma vaquinha solidária para ajudar a manter aí as portas da rodoviária aberta e a gente vai conversar então com o Gilmar Rodrigues. Boa tarde, Andrei, tudo bem? Boa tarde, Cristiano, boa tarde, Camargo, boa tarde aí aos nossos ouvintes e um abraço especial ao Gilmar Rodrigues, o Zitinho, que atendeu ao nosso convite e está aqui hoje para falar aí sobre a situação da rodoviária de Ibirubá. É uma situação delicada, é uma situação que exige que as pessoas se mobilizem e prestem atenção no que realmente está acontecendo. Não é algo tão simples de se resolver, né? Primeiro porque a gente tem aí, por parte da nossa comunidade, o anseio, né, e o desejo de que a rodoviária esteja sempre de portas abertas, né, com a sua estrutura à disposição ali dos passageiros, das pessoas que precisam pegar o ônibus ou daqueles que estão desembarcando da sua viagem, né? E isso está cada dia mais complicado. O Zitinho já vai nos trazer algumas informações, mas eu posso antecipar aqui que o Gilmar Rodrigues, o atual concessionário, assumiu o comando da rodoviária em julho de 2019. Antes, quem estava fazendo esse trabalho era o Leandro Hoppe. O Leandro saiu da rodoviária, o Zitinho assumiu. E aí, em 2020, começa a pandemia, né? Então não deu tempo nem do Zitinho se organizar ali, né? Traçar um planejamento pelo menos para 1 ano, para 2 anos, já veio o fecha tudo, né? E o fecha tudo ele bateu, né, muito forte aí na questão dos transportes, ônibus, né, não podia mais as pessoas viajarem uma do lado da outra por questões que demandavam aí orientações da saúde, distanciamento, né, então podia viajar só tantos dentro de um ônibus. E aí a gente não precisa nem aprofundar muito aqui que a pandemia foi, né, um período de quebradeira geral para vários setores. E desde então a rodoviária não conseguiu mais ter um fluxo financeiro que lhe desse sustentabilidade. E aí começa, né, o Zitinho ali a brigar, né, com uma foice no escuro ali tentando manter essa estrutura aberta. Tem muitos clientes, muitos passageiros de anos aí que fazem uso desse serviço e que o Gilmar evidentemente não queria deixá-los, né? Tem questões contratuais, tem muita coisa nesse panelão aí de situações que a gente vai trazer agora, Cristiano. Mas a verdade é, nós estamos com uma campanha, né, correndo aí nas redes sociais, uma vaquinha solidária. Olha a que ponto chegamos aqui em Ibirubá, né, da gente ter que anunciar aqui uma vaquinha solidária para ajudar a pagar as contas da estação rodoviária de Ibirubá, que atende tantos passageiros de tantas cidades, né? Porque aqui vem pessoas de Fortaleza dos Valos, de 15 de Novembro, de Colorado, de Selba, né? Buscar também esse ponto de apoio. Descem pessoas também de várias cidades da região aqui.
E a nossa rodoviária está muito bem localizada, próximo ao trevo, né? Tem ali a sua logística favorecida com relação a isso, mas infelizmente ela não tem mais fôlego financeiro, né? E agora o que a gente quer saber, e vamos responder essa pergunta hoje, dá para manter? Ela é um negócio lucrativo ou a gente vai ter que pensar um novo jeito de ter uma rodoviária aqui em Birubá, com o apoio do poder público, com o apoio talvez de entidades e com a comunidade ajudando a bancar esse custo? Zitinho, muito obrigado por atender o nosso convite. Sei que o teu tempo aí é curto, né? Afinal de contas você está cabeceando, batendo escanteio, né? Sendo aí o árbitro da partida, está fazendo tudo dentro desse gramado, desse campo aí, e inclusive a rodoviária agora está fechada, né? Boa tarde, é isso? Isso aí da Rádio Cidade, né? Em especial Camargo, Andrei, Cristiano, né? Estão aí cabeceando aí essa importante emissora, né? Claro que a vinda do Gilmar aqui, o popular Zitinho, como a maioria dos ibirubenses conhecem, né? Eu gostaria de estar vindo aqui para falar um pouco de alegria, né? De momentos bons que a gente teve na época de infância aqui, de tempo que a gente jogava um futebol, né? Então, que a gente trouxe bastante alegria, né? Para uns e tristeza para outros, né? No futebol, né? Mas, infelizmente, a realidade hoje que a gente está aqui é para relatar um pouco da situação que a rodoviária de Birubá está passando, né? Então, sou todo ouvido aí do pessoal aí para tentar esclarecer aí como podemos agir nessa situação. Qual é a dívida hoje, Zitinho? Para a gente começar já trazendo um número que possa chamar a atenção aí da nossa comunidade. Realmente, se tu for fazer um balanço geral de uma dívida, assim, ó, não sei te dizer o quanto hoje, mas para manter o funcionamento da rodoviária, eu precisaria hoje em torno de uns 15 mil, hoje, né? Para manter. A só dívida é maior do que isso? A dívida, no caso, tem como renegociar, ela é bem maior do que isso aí, né? Contanto que, se tu for analisar, André, são quase 5 anos, né, que a gente vem de déficit. Vermelho, fechando no vermelho sempre todo no mês. Vermelho, né? E aonde para não haver, a gente na esperança, de repente, como na época da pandemia foi colocado para a sociedade toda aí, para o país todo, que era uma gripe normal, que dentro de tanto tempo ia se estabelecer tudo, ia voltar ao normal, e infelizmente não aconteceu. E para nós que estava puxando essa frente aqui, foi um baque grande, né? Porque na época ali, quando eu assumi, nós estávamos com 38 linhas de ônibus diário, né, dentro do município. O fluxo era bem maior de pessoas para utilizar, né? Lá em julho, você assume em 2019, lá em julho, agosto, setembro, 38 linhas, todos os dias paravam em Birubá. Todos os dias, né? Então, tinha linha para Fortaleza dos Valos, tinha linha para tudo que é lugar. Olha, aí. Que nem eu sempre digo, Birubá é abençoado, né? E graças assim a uns contatos que a gente teve juntamente com as outras empresas, pelo conhecimento que a gente já tinha de anos, né, lidando com isso, a gente conseguiu trazer com que a gente pudesse fazer as vendas para todo o território brasileiro, né? Então, você tinha reunidas Pluma, Ouro e Prata, Velhos, Planalto, Hélios, Unesul, Lopes Tour, Eucatur. Então a gente tinha várias opções, né? Então, só que com a pandemia, infelizmente, deu esse baque que atingiu diretamente a essa fonte ali, né? Tanto que prejudicou várias empresas de ônibus, né? E, infelizmente, as rodoviárias não conseguiram. Nós não tínhamos estrutura, assim, para, tipo, a nossa receita, nós não conseguimos acumular algo assim para ter uma gordura para queimar. Das 38, sobraram quantas hoje? Hoje a gente está...
8 linhas de ônibus hoje, né? Se foram 30. Se foram 30 oportunidades que você tinha para vender passagem e ganhar uma comissão em cima. Então, geralmente a gente trabalha em cima de números, né, Andrei? Então, na época ali da vaca gorda, que vamos supor antes da pandemia ali, né? Então, a receita que a gente levantava ali dava em torno aí de 15 mil mensais, né? Onde tu tirava as despesas todas, são aluguéis, funcionários, né? Tu tirava todas as despesas ali e te sobravam ainda para tu guardar uma gordura para queimar, né? Porque assim, a rodoviária ela funciona, o funcionamento normal de uma rodoviária ela é por etapas, né? Então, aonde vai te entrar a receita seria agora no final de ano, que tu pega o verão, que é onde ocorre a férias do pessoal, de crianças, onde se programa para fazer as viagens, né? Uhum. Então, só que, como deu essa pandemia, isso aí zebrou tudo, né? Claro. Então a gente não consegue mais hoje e tal. Zitinho, vamos tentar olhar aqui por uma solução, né? O problema ele tem... E quanto mais a gente foca nele, mais ele se expande, né? Então a rodoviária entrou em um momento tão delicado que teve que pedir auxílio aí para o poder público lá no mês de maio. Daí acontecem as enchentes aqui no estado do Rio Grande do Sul, as estradas se deterioram, né? Teve lugares aí, o estado ficou 15 dias, 20 dias aí totalmente parado. A região metropolitana então não tinha como chegar lá e a gente sabe o que estamos pagando essa conta até hoje. Ali foi a flechada final, né? Você já estava numa dificuldade ali de vez. Aí você vai para a rede social e anuncia a dificuldade e o possível fechamento. Isso acontece lá em maio, né? Em junho, então, a mídia local coloca que a rodoviária ela passa por um momento muito delicado e pode fechar as portas. E aí vem a mobilização, vereadores, né, lideranças, para tentar dar ainda um fôlego final. Desse momento lá do mês de maio até hoje, outubro, teve algum auxílio da prefeitura? Você conseguiu acessar algum recurso? Olha, vamos por etapa, né, André? Então, assim, ó, lá naquele período das enchentes ali foi o estopim, né? Aonde eu, como concessionário daquela entidade ali, eu procurei a imprensa no intuito de comunicar à comunidade o fechamento da rodoviária, né? Onde houve vários comentários, né, de pessoas achando que o Gilmar tinha ido lá para pegar dinheiro para pagar as contas dele. Que deu comentários aqui, por quê? Porque muitos analisaram de uma forma, porque é um negócio privado, que não tem nada que ver, que o município não deveria pagar conta de negócio privado, né? Até eu tinha prometido para mim mesmo, disse, olha, eu não procuro mais auxílio, né? Por quê? Porque a gente é ser humano, a gente tem humildade, né? Mas também a gente está buscando ter um pouco de dignidade. O que corresponde a essas colocações aqui? É um negócio privado? É. Quando tu tá na frente de algo privado, que não tá te dando retorno, o que tu vai fazer? Se tu tá no vermelho, se tu tá trabalhando contra ti, qual que é a alternativa? Tu vai fechar o negócio e vai buscar outra fonte para tu conseguir cumprir com as tuas obrigações. Não sei se vocês concordam comigo. Mas eu teria que pensar de outra forma, que além de ser algo privado, é algo que é para a comunidade. É a comunidade de Ibirubá que precisa e ao redores.
que precisa desse trabalho ali. Então, antes de eu ter tomado a decisão de encerrar, eu fui buscar alternativas. Até, inclusive, eu quero agradecer o Poder Público, né, que na época ali foram lá, junto comigo, a gente tentou buscar uma saída, como vai fazer, como vamos agir, né, que em reuniões foi colocado junto lá como ia proceder a situação, né, contanto que eles cumpriram com uma parte, né, para reabrir novamente a rodoviária. Ela ficou fechada por 4 dias, né? 4 em dias. maio. 4 dias, né? Aí cumpriram com uma parte, né? Só que agora simplesmente não está entrando o recurso do combinado, né? Então o porquê disso aí, eu não posso responder o porquê, né? Por que não está entrando? Que não cabe a mim. Foi feita uma votação juntamente aos vereadores, onde a Câmara aprovou esse recurso. O auxílio. Né? E quando me mandaram, tá aprovado, pode se organizar. É esse valor por um período tanto. Né? Agradeci, né? Só que, infelizmente, até hoje não está entrando esse recurso. Tá. O primeiro auxílio seria 15 mil reais. 15 mil para nós poder não fechar, segurar o lugar de funcionamento, que era juntamente junto à proprietária ali do prédio, né? Sim. Que a gente estava em atraso com ela. Que ela poderia despejar você, inclusive. Simplesmente dizer, vai, né? Infelizmente devolve tem lugar para outro, né? Perfeito. E daí ali houve um acerto, né? Que é onde a gente conseguiu segurar o local. Que tal o aluguel que estava atrasado? E aí, essa é uma das partes que foram resolvidas, né? Tinha mais o restante das despesas, a água, né? A internet, toda a questão da infraestrutura ali. E aí foi prometido um auxílio de 5 mil reais mensais. Isso, daí então, na verdade... Esse que foi aprovado na Câmara. Na verdade, o município se propôs em assumir as despesas de aluguel, água, luz, internet, telefone. A despesa ali, para nós poder dar um... Quem hoje passa pela rodoviária ali de Birubá, ali, é assustador, né? Tu olhar a imagem dela, né? Então, é assustador. Sim. Então, a gente já tinha feito uma programação quando viesse esse recurso para a gente dar uma revitalizada nela. Botar algo a mais para não depender só da venda de passagem. Sim. Né? A gente ia implementar. Então, a gente estava com os projetos tudo ali. Só que com isso, como não está chegando, morreu. A situação voltou né? Voltou a estaca pior do que estava. Está mais crítico né? agora. Por quê? Porque diminuiu também a quantidade de passageiros. Sim. Né? E as empresas, elas não conseguiram botar linhas de ônibus assim, de 3, 4 linhas de ônibus a dias para determinadas localidades. Né? Os usuários hoje que estão utilizando esse transporte, eles estão sofrendo. Por quê? Porque tu precisa ir a Cruz Alta, tu tem que pegar um horário de ônibus. Tu quer ir a Passo Fundo, é um horário de ônibus. E muitas vezes o que tu precisa fazer na determinada cidade, tu não consegue retornar Sim. no mesmo dia, né? Zitinho, vamos falar enquanto CNPJ, né? Você fez um investimento, assumiu lá em 2019, não teve lucro, só teve prejuízo, acumulou prejuízo, né? Teve toda essa dificuldade, sujou o nome. Eu queria só resgatar antes da pandemia, porque eu acho que, Gilmar, todo respeito, né? Eu acho que tá muito focado da pandemia para cá, né? Aí tu assumiu lá em julho de 2019, isso, né? E a pandemia, o distanciamento vem ali em março de 2020, né? Então tu teve ali 10 meses, né, de vaca gorda, né? De vaca gorda. 10 meses de vaca gorda. E aí eu queria te perguntar, com 38 linhas, né, com um fluxo de passageiros grande, né? Não deu lucro esse período? Cristiano, ela deu lucro, né? Mas o lucro ele foi investido na seguinte forma. Como eu assumi zerado,
né? Só no peito e na coragem, né? Como foi esse processo, Gilmar? Só para a comunidade entender. Normalmente é uma licitação que é feita, é um chamamento público, né? E as pessoas interessadas vão lá, se inscrevem e o DAER outorga e autoriza, né? Então funciona assim. Em 2019 eu participei, quando eu já tinha assumido, eu participei de uma licitação juntamente aos órgãos do DAER, né? Inclusive só tinha um, né, que era, no caso, o Gilmar. Então, ali foi mudado as regras para as novas licitações, né? Então, antigamente, quem era concessionário tinha um período de 5 anos para gerenciar esse ramo. Depois, haveria uma nova licitação, né? O que aconteceu? Em 2019, aconteceu que o DAER passou a manteiga, né? Ó, gente, licitante hoje terá 25 anos de licitação. Ou seja, não é um bom negócio. Se fosse, teria um ótimo negócio, né? Teoricamente, passando. Mas para isso tem uns pontos aqui que o concessionário vai ter que atingir. Que seria uma estrutura de uma nova rodoviária com 4 estacionamentos cobertos, área de circulação, banheiros, tudo. Sala climatizada, sala disso, sala daquilo, que ia corresponder a um valor muito alto para o investimento na época, né? Mas como Ibirubá, ela está vindo já de anos com essa rodoviária, não se enquadrou, no caso, nessas exigências. O DAER disse, não, toca o barco, né? Agora, se fosse o Camargo ir lá participar lá, o Camargo ia ter, no caso, que apresentar a planta do projeto todo lá que exige. Se ele fosse o vitorioso, que apresentasse mais, era ele o concessionário. Sim. Né? Mas como já vem de anos, né, que a rodoviária já está nesse período aí de transição e coisa arada, segue no mesmo CNPJ, né, só mudando os sócios. Né? Então saiu o Leandro, entrou o Gilmar hoje. Como era lá embaixo, né? Era o finado Miro, passou para o Ademar vendeu para o Leandro, e o Leandro e barco que segue. Tu teria que se apresentar lá na hora das licitações, né? Para dizer que tem alguém responsável por aquilo ali, né? Exato. Então, claro que nem o Cristiano colocou, houve lucro, né? Naquele período, né? Mas só que o lucro é assim, ó, eu assumi a rodoviária, tinha assumido com 37 mil de dívidas, né? Porque quando foi ali para cima a rodoviária, eles tiveram que utilizar recursos para aumentar, fazer telhado, reformar por dentro ali, fazer banheiros, né? Então foi um custo alto, né? Que ficou no CNPJ da empresa esse valor, né? Aí mesmo assim eu bati no peito e digo, não, eu sei que em questão de 1 ano, 2 anos a gente consegue virar essa chave. Por quê? Porque eu tinha o conhecimento de como funcionava, né? Claro que tu não pode botar 10 funcionários trabalhando ali, porque daí tu não tem como. Mas se é um familiar, no caso, um atendimento familiar, vai sobrar tua família, tu consegue sobreviver daquilo ali. É um trabalho normal, Andrei, que nem um outro aí, né? Só que eu assumi com a dívida e assumi uma funcionária que ela estava em gestação. Não tinha como mandar ela embora, né? Contanto que em outubro, né, nasceu o filhinho dela, né? E como a gente é um pouco leigo no assunto, na minha mente ela ia ir pro INSS e o INSS iria pagar o salário dela, né? Só que não, foi o inverso. Eu tive que, no caso, o empresário, no caso, teve que fazer esse pagamento para a dispensa dela, né, nesse período, né, que deu 4 meses, né, direto do salário, né.
Então, ali, daí vem a economia que o Cristiano estava falando, né? Então, ali, aquela gordurinha que eu estava criando, eu tive que repassar onde o governo iria me descontar do repasse que eu teria que fazer para o governo, né? Tá, então vamos clarear aqui. Agora as coisas começam a ficar mais identificadas e claras, né? Vamos começar aqui. Então o Gilmar assume um BO que não era dele, pega uma rodoviária que já estava quebrada, que já estava cheia de dívidas, para o município ficar sem o serviço, vai lá e compra a empresa, digamos assim, do antigo concessionário, e ao invés do Daer fazer uma nova licitação para qualificar a rodoviária de Birubá, ele empurra o problema com a barriga e bota no colo do Gilmar. Agora tu te resolve lá e segue o barco do jeito que tá. Né? Então, essa é a realidade, né? Quando houve esta mudança de concessionário aí, na verdade não houve mudança de concessionário, só mudou-se os sócios da empresa que já estava quebrada. Cristiano, Porque tu mesmo diz aqui que já tinha 37 mil de dívida. Cristiano, corrigindo, né? Cada 5 anos haveria uma licitação. Certo. E quando eu assumi a bronca... Te jogaram 25 anos no colo. Tava vencendo o prazo dele da licitação. Contanto que em 2000... E para te poder entrar com o teu CNPJ, tu ia ter que fazer todo aquele investimento todo lá. o investimento. E aí tu fez a conta lá, então eu vou assumir essa que tá aqui, que só renova. Eu peguei simplesmente a planta do local ali, peguei a área que tinha ali e apresentei pro Daer. É isso que nós temos. Entendi. Né? Como não tinha o concorrente, né? O Daer, não, então segue o baile. Vamos tocar o barco. Né? Então, daí que passou a concessão, eu sou responsável por aquilo ali, né? Entendi. Tá? Então, só que junto ficou a dívida, tu comprou a dívida junto. Justamente. A dívida, como estava no CNPJ, eu assumi, né? Graças a Deus, na época ali, eu consegui pagar aquela dívida ali, né? Mas só que daí, como veio essa pandemia, automaticamente começou... Quantas linhas de ônibus tem hoje, Gilmar? Hoje nós estamos trabalhando com 8. De quantas eram? De 38, de 32 a 38 linhas de ônibus. Qual era o teu faturamento dia? Isso aí, dia eu não posso te afirmar, mas normalmente passaria em torno de uns 80 a 120 passageiros. Uma média de valor de passagem, quanto? Daqui a Cruz Alta, quanto é que está uma passagem hoje? Hoje está 22,60. Na época? Quanto que a rodoviária recebe de comissão? 10%. 10%. Não é nada. Então hoje eu consegui colocar 3 passagens para Cruz Alta. E R$6. E consegui colocar na parte da manhã uma passagem a Não Me Toque. R$27,50 a passagem. Então daí, claro que nem pro público, para quem não tem esse conhecimento, né? Então fica fácil, né, tu pegar e não, como é que nós vamos fazer um negócio? Vamos pagar as contas do cara lá? Eu digo, não, jamais eu quero isso, né? O Gilmar jamais quer que alguém vai lá e diz, Gilmar, eu vou pagar tuas contas que tu fez aí porque quebrou teu negócio e nós vamos... Não! Gente, eu já estou pensando num todo, num geral. Quanto tempo se fechar a rodoviária hoje, se eu der baixa lá, eu vou ficar igual com as minhas dívidas. Eu tenho que trabalhar para pagar. Né? Eu vou ter que buscar, vou ter que ir para o meu ramo, que eu sou soldador, eu sou motorista caminhão, onde eu tenho minha renda para mim cumprir com essas dívidas, né? Tanto com o Estado quanto com as empresas. Mas daí vai ser da minha maneira, eu tenho esse valor aqui para repassar para ti. Então vamos, né? Nunca vou deixar de pagar, né? Só que do jeito que tá hoje, eu não tô vendo uma luz no fim do túnel, sabe? O teu custo operacional hoje mês, quanto é que é? Água, luz, funcionário, aluguel, tudo. Qual é o teu custo operacional? Hoje é água, luz, até eu tenho um senhor que me auxilia ali, né? Que ele é tipo um MEI, né? Então,
Quando ele pode, ele vai. Quando não pode, ele me liga. Gilmar, hoje não vai dar, né? E daí eu tenho que fazer. Então, assim, o custo ali se torna em torno ali com aluguel, água, luz, internet, tudo, telefone, escritório, né? Isso aí dá um custo aí de 5 a 6 mil reais. Mês? Mês. E tu tá arrecadando quanto? O mês passado, a minha arrecadação foi de... Mês passado foi bom, cara. 4.380. 1.500 de prejuízo. 4, para ser bem exato. 4.389. Tá. 1.500 reais de ferro. Então, assim, ó. O porquê do Gilmar tá fazendo a vaquinha online, Cristiano? Eu sou grato, né, ao município aí, que aquelas pessoas que por um meio eles me ajudaram, né, no começo, né? A gente é muito grato, né? Agradecer aos vereadores tudo que participaram dessa comissão aí para dar um respaldo, né? Só que hoje a situação, eu fiz essa vaquinha online, por quê? Porque não está sendo sustentável tu manter um negócio desse, né? O Gilmar hoje não tira o combustível, a despesa dele de deslocamento. Isso aí, que nem eu sempre digo assim, a humildade do ser humano em primeiro lugar, né? Por que eu recorri? Como o governo atual ele não está conseguindo me repassar esse valor do acordo, eu acumulei mais dívidas. Né? Fala do governo municipal Sim. ou do governo do estado? Municipal. É o que nós estávamos conversando Sim. O municipal. Agora está entrando um novo governo. Né? E a partir de janeiro é outra situação. É outra situação. Mas a rodoviária hoje ela não aguenta até janeiro. A realidade hoje da rodoviária ela não suporta, não aguenta. Pelo que está aqui não tem. Se fosse eu já tinha fechado. Não, isso aí, muitos que vão lá, que ficam lá meia hora comigo conversando, eles vendo a real situação, eles dizem, cara, o que tu tá fazendo aí? Né? Tu não precisa passar por isso. Né? Mas a gente tem um intuito que eu não quero enriquecer, eu não quero ganhar nada. Então, o Deus que a gente serve hoje, ele nos diz que a gente tem que estender a mão pro próximo, né? Só quem eu já fiz o convite para vários do órgão público e até mesmo empresários, negócios, gente, vão lá, passa um dia, tira um dia, vai lá, passa comigo, vamos tomar um chimarrão lá, daí ali tu vai ver como é o funcionamento, né? E a realidade o fluxo e a realidade antes de tu pegar fazer um julgamento, né? Então para mim hoje é viável fechar? Sim. Hoje para mim tinha que lacrar as portas, né? Para mim ter tempo de buscar na minha profissão, buscar a receita para mim manter a minha família, para mim poder pagar minhas contas, né? Fiz a vaquinha online, mandei para vários do partido que vai assumir a partir de janeiro. Mandei para eles, coloquei a real situação, né? Eu digo, gente, eu não sei o que vocês têm em mente, planejamento de vocês, né, para lá. Só que o assunto da rodoviária, se eu não tiver essa ajuda para ontem, nós não vamos chegar a janeiro. Nós vamos fechar. Infelizmente, vai acontecer. Porque não tem outra saída. Hoje, se alguém precisar ir a Porto Alegre, eu não consigo fazer a venda dela. Não consigo comercializar. Por quê? Porque eu estou com bloqueio. Porque eu não consegui cumprir com as parcelas que a gente tinha feito. O acordo, né? Eu não consegui cumprir, né? Por quê? Porque tu viu aqui a receita que entra aqui, né?
E não tem como, tu sabe, tu não tem outra fonte para tu buscar. Então hoje, o Cristiano que me questionou antes, hoje a realidade era lacrar as portas, né? Se tu for em cima do balanço, é bem né? claro, é bem claro. Muito bem. Vamos fazer o seguinte aqui, eu vou aproveitar aqui essa plataforma, nós temos mais de 100 pessoas assistindo a live aqui em tempo real. E esta vaquinha, ela é uma medida emergencial, né, que depois a gente vai botar na legenda aqui da live, a gente vai botar o endereço da vaquinha ali para o pessoal poder contribuir, para poder ajudar e fazer ter de alguma forma se envolver, né, nessa pauta. Primeiro que a gente está percebendo aqui, Camargo, que o Gilmar ele tá assumindo uma bronca que não é só dele, correto? Correto, né? Corretíssimo. A rodoviária, e aqui nesses microfones eu preciso dizer aqui, a concessão é uma concessão pública, né? Então é responsabilidade do município, né, viabilizar alternativas e formas. Não sei se com o Gilmar ou outra forma, mas uma coisa é o papel do município garantir que o cidadão de Ibirubá tenha onde comprar sua passagem para viajar e tenha o ônibus disponível para ele ir para onde ele quiser. Ponto para embarcar no ônibus. Né? Para ele ir para onde quiser. Se é no atual modelo que está, se é em outros modelos que em outros municípios já tem, não vamos entrar nós aqui nesta seara. A segunda questão que eu quero aqui trazer presente, quero inclusive enfatizar aqui, é que não adianta 11 vereadores, estão nos ouvindo aqui, vereadores, né? 11 vereadores da Câmara de Vereadores aprovarem uma lei que não foi executada. Darem esperança para uma situação dizendo nós estamos do lado da rodoviária, nós não queremos que feche a rodoviária. E aí, tá aqui o Gilmar agora esperando fechar a rodoviária. Cadê o recurso que foi aprovado? Eu vou dizer aqui, Gilmar, eu bati aqui nesse microfone aqui. Eu disse que eu não achava que teria que passar, porque daí tu abre precedente também para qualquer empresário que tem dificuldade financeira no seu negócio, vai bater lá na prefeitura e o Abel vai ter que fazer um projeto de lei também para ajudar esse empresário. Né? Porque são coisas diferentes. Não estou dizendo que a rodoviária não tenha que ficar, mas é que nós temos que separar o joio do trigo nesse negócio. É uma situação. Né? É uma situação bem complicada, né? A situação do Gilmar, enquanto concessionário, que provavelmente se ele simplesmente lacrar as portas ali, amanhã ou depois vai ter multa do Daer, vai ter incomodação com o Daer. Como é que tu fecha o negócio que tu acordou comigo que tu ia ficar 25 anos com o negócio, né? E ninguém quer saber o lado de Gilmar, né? O Daer vai querer saber da rodoviária, a prefeitura vai dizer que a culpa é do concessionário e vai ficar naquele empurra, né? Então eu quero dizer aqui primeiro, para o prefeito Abel, que não sei se está nos ouvindo, ou alguém do secretariado, secretários, cumpram com o que foi estabelecido. Nós damos dinheiro para tanta coisa aqui em Ibirubá, para tantos eventos aqui que levam 150, 200 mil, 500 mil, 300 mil, né? Então vamos cumprir com o que a gente estabelece aqui. Vamos cumprir com o que é acordado aqui. Se teve um projeto de lei que foi aprovado na Câmara, os 11 vereadores têm legitimidade para perguntar para o prefeito, para o secretário da Fazenda, dizer por que não foi pago. Tem algum problema, Gilmar, na tua documentação para poder fazer o repasse? Foi feito um contrato, um convênio? Eu não sei nem legalmente como é que vai funcionar isso aí, se vai ter um contrato de repasse. Tem alguma coisa no portal da transparência sobre isso aí? Tem? Assim, Cristiano, ó. Eu quero deixar aos ouvintes, né, a par. Pelo seguinte, ó, como o Gilmar hoje, como proprietário né, ele acabou caindo na inadimplência. Sim. Né, devido a todos esses ocorridos. O processo. Né. Só que hoje, né, esse acordo foi feito verbal entre Gilmar e entre jurídico da prefeitura, aonde eles acharam melhor fazer o repasse diretamente para a proprietária do estabelecimento, né? E onde ela iria, no caso, tirar a parte dela e para as reformas do ambiente ali, ela iria, no caso, repassar para mim, né?
Sobra ela repassaria. Sobra para ela ficar com a parte dela, né? Tá, teu CPF tá restrito, é isso? Sim, como é que não vai estar 4 anos o cara correndo atrás da máquina, né, cara? Então, assim, gente, ó, então digo para vocês, a gente não tem vergonha de dizer que hoje a gente tá com a inadimplência, não consigo crédito em lugar nenhum, né? Então tô me virando conforme, graças a Deus, eu tenho uma família batalhadora, né? Onde a minha esposa, a guerreira, né? Tirou vários recursos do suor dela para nós colocar ali, para tentar manter a minha filha também, né? Tentou, como é que se diz, fundo de garantia antecipado e mais férias e mais acordo com a empresa. Diz, vamos apostar nisso aí que vai dar certo, que vai, não podemos. E infelizmente a situação chegou a essa, como está hoje, né? Então eu digo assim, gente, para não piorar mais, né, do que está, né, a situação, eu gostaria de fazer um apelo assim para os grandes empresários aqui do município, né? A gente tem grandes empresários aqui, né? Que não tem tanta burocracia para ajudar, né, Gilmar? Que não teria tanta burocracia, né? De repente que se sentisse comovido, se sentisse de repente de dizer assim, não, vamos levantar aquele cara, vamos auxiliar ele, vamos ver qual que é a situação dele. Te ajudando até com o transporte, né? Não, sabe, que nem eu digo assim, eu não quero que paguem minhas contas, mas eu quero que tentam me dar um suporte para mim continuar mantendo aquilo ali em funcionamento. Para quê? Para daquele trabalho ali eu conseguir pagar minhas contas. Tá entendendo, Camargo? Só que hoje, como eu não tenho vendas, que é o meu carro forte, a Ouro e Prata, né? Eu não consigo fazer a comercialização porque eu não consegui cumprir com o acordo com eles. E se tu pagar esse negócio com a Ouro e Prata? Volta tudo normal. Volta normal. Tá, e o que é o normal, Gilmar? Eu queria entender isso, né? O normal, eu digo assim, Cristiano. É pagar a dívida? Eu digo assim, normal. O normal, Cristiano, é assim, ó. É tu trabalhar, tu conseguir cumprir com o funcionário, né? Com o rapaz que te ajuda, já que em acordo o município iria assumir aquelas despesas, né, de aluguel, água, luz, internet, aí eu ia conseguir dar sequência no trabalho. Se eu vendesse uma passagem, ou se eu vendesse 100 passagens, eu não ia ter dívida para pagar ali, sabe? Eu ia conseguir sobreviver com aquilo que era vendido. Claro. Tá, mas tu vai conseguir, para mim entender e o público também entender, para você conseguir dar a volta, porque tu não vai querer auxílio sempre, manter a rodoviária e vender a passagem e ter o teu lucro. Não. Tu quer num momento emergencial, quitar as dívidas que tu tem hoje para poder dar uma sequência. A pergunta que eu quero saber, né, e todo mundo deve estar querendo saber, se tu pagar a Ouro e Prata vai passar por aqui de novo, tu vai ter um lucro, vai conseguir amanhã ou depois se manter sozinho com as tuas próprias pernas ou vai depender de ajuda ainda? Olha, com certeza, né? Se tu deixar as empresas em dia, o que entrar, o que tu vender, tu vai ter que sobreviver daquilo ali. Entendi. Tá, era isso que eu queria saber. Dá licença para pegar um café. Gilmar, a pauta ela é longa, nós teríamos que ter aqui uma tarde inteira aqui para nós colocar a responsabilidade em todo mundo que tem responsabilidade sobre isso, né? Tu veio aqui, tu trouxe o problema, tu se desprendeu de qualquer tipo de vaidades e tal, né? E abriu aqui, digamos assim, teu sigilo bancário, né? Da situação aqui toda. E a comunidade aqui, pelo que a gente vê nos comentários aqui, tá do teu lado, tá, Gilmar? Então, glória, né? Tenha isso como referência, assim, que a comunidade está do teu lado. E é isso que me faz apaixonar-me por Ibirubá, né? Que as pessoas, elas assumem, né, as dores. E a gente espera que essas 100 pessoas aí que estão assistindo colaborem com essa vaquinha, que é um momento emergencial para não resolver o problema, mas pelo menos, né, manter o Gilmar respirando, né, e a rodoviária aberta, né, pelo menos até que o poder público crie vergonha e cumpra aquilo. Bom, não deu para fazer, tem problema aqui, juridicamente não tem como, mas então não manda projeto de lei para a Câmara se tu não sabe como resolver. Como é que tu aprova um projeto de lei que tu não sabe e depois tu vai conseguir executar? Tá tudo errado, tá tudo ao contrário. É o que isso? É oportunismo eleitoreiro, porque era antes da eleição, a dificuldade que surgiu. Eu vou ficar legal para a eleição porque não é ruim ficar com esse negócio. Aí agora perdeu a eleição, daí não precisa mais resolver.
aquilo que a gente assume de compromisso, a gente tem que cumprir. E eu tenho certeza que o prefeito Abel não está de acordo com esse atraso, deve ter algum problema lá dentro da estrutura da prefeitura e precisa se resolver isso, porque a lei já foi aprovada, já está tudo ok, tudo resolvido, agora tem que ver como fazer esse repasse desses 15 mil reais aí para que a rodoviária continue funcionando. Gilmar, muito obrigado pela tua presença aqui. Eu quero deixar a palavra à disposição para ti agora para as considerações finais. Não, só quero agradecer aí ao pessoal, aos ouvintes aí, né? Se deu para esclarecer um pouquinho da real situação que nós encontramos, né? E pedir desculpa, de repente, aí para algum ouvinte aí que, de repente, que não está de acordo com a minha situação, né? Mas é a verdade, né? Do que está acontecendo mesmo, né? Então, eu espero, de repente, não no governo, de repente, que está saindo, mas nesse que vai entrar, que vai buscar, que eles procuram também colaborar aí para nós achar uma alternativa, para nós não deixar esse povo, né, de Ibirubá sem uma referência, né? Hoje a gente está ali lidando, estamos com bastante dificuldades ali, né? Mas estamos ali para orientando, para dando informações, tem muitas ligações de informações, né? Então hoje eu não quero que Ibirubá, no caso a rodoviária de Ibirubá, seja só um ponto de informações. Então agradeço os ouvintes aí, peço desculpa se eu falhei alguma vez aí, mas estou pedindo desculpa aí aos ouvintes. Não precisa pedir desculpa, Gilmar. Acho que tu está fazendo aí um trabalho que é majestoso, né? No sentido de compartilhar esses problemas. Coerente, né? E sincero. Veio aqui, Exato. escancarou o que está acontecendo e a situação que ele está passando. Exato. E a gente fica muito feliz em poder ser plataforma, né? Para que isso ganhe eco, para que isso ganhe força. E vamos pedir para a comunidade, né? Comecem a mandar mensagem aí para os seus vereadores, né? Comecem a mandar mensagem aí para os políticos e tal, para perguntar, e aí, a rodoviária de Ibirubá vai ficar nessa situação até quando? Época de mudança, né? Pregaram exato, mudança. Né? Foi pregado bastante essa questão da mudança, vamos ver se essa mudança vai acontecer, né? Aqui muitos comentários, Gilmar, assim, elevando o teu astral aqui, tá? Depois tu pode ter tempo ali e dar uma olhadinha aí para ver o carinho que as pessoas da comunidade estão deixando para ti aqui. A gente vai encerrando a nossa transmissão ao vivo aqui através do nosso Facebook, porque